Manuel Rosa de Lima tem 58 anos de idade, 45 anos na atividade rural como produtor familiar. Ele tem uma propriedade na região do Igarapé Preto, zona rural de Itaituba, em área de assentamento oficializada pelo INCRA ainda na década de 1970. A surpresa para o colono veio no início de junho deste ano, quando ele e outras mais de 150 famílias receberam a informação de que suas propriedades poderiam ser transformadas em reserva indígena, depois de um estudo antropológico que a FUNAI diz ter realizado em uma área que abrange projetos de assentamento nas duas margens do rio Tapajós. O colono agora diz que teme pela perda da sua propriedade, que já é titulada pelo INCRA. Diz ainda que não sabe o que fazer e teve que recorrer à associação que representa as comunidades para ter reconhecido o seu direito à posse da terra onde vive e trabalha. É difícil se formar um filho, né? Eu lutei, tenho 2 filhos formados, lutando lá dentro, trabalhando lá dentro, sobrevivendo disso lá, da agricultura. Então, a gente fica com um sentimento de perda total daquela segurança que a gente tinha de que essa área vai ser, infelizmente, como ele diz, requerida pelo INCRA, pelos indígenas, pela FUNAI. Então, sinceramente, é um sentimento de perda mesmo. Cleane Martins também é produtora familiar. Ela tem uma área com cerca de 15 hectares na mesma região. Planta mandioca para produzir farinha. Já conseguiu financiamento para comprar um caminhão, mas diz que corre o risco de ficar sem a sua propriedade, que também será absorvida pela redemarcação da área indígena. Os indígenas têm sim os seus direitos, mas não sobre a nossa área, que nós estamos lá, tem moradores com mais de 40 anos, Mário Torres, que moram lá naquela área. E que vai viver do que depois disso? O caso foi discutido nesta reunião, que contou com a presença de um engenheiro e do coordenador regional da FUNAI. O clima chegou a ficar tenso e os colonos defenderam seu direito à terra onde vivem há mais de 30 anos. O representante da FUNAI disse que o estudo antropológico é oficial e foi realizado com base em pesquisas anteriores que determinaram a existência de povoados indígenas na área desde o século passado. Essas áreas que está sendo agora sendo feito o levantamento fundiário é uma das etapas do processo de demarcação. A princípio foi feito um processo de identificação e delimitação do território, que é feito por um antropólogo e um ambientalista, como o colega colocou, né? E posteriormente é feito o levantamento fundiário, que é essa etapa que está sendo feito por um GT, por um grupo de trabalho, né, que é feito, e que é elencado, digamos, convidado, pessoas, onde tiver comunidade tem que ser feita uma reunião para conversar, e lá vão ser identificados quem são os proprietários, quem não são, se está passando dentro do seu território ou não, como é que vai ser essa linha de divisão da terra indígena. O advogado que representa as comunidades diz que fez todas as solicitações devidas para conseguir o maior número possível de informações sobre o estudo e sugeriu que a FUNAI procurasse o INCRA, que criou as áreas e assentou as famílias. Mas não houve nenhum interesse do órgão, segundo ele, e essa situação acabou provocando um sentimento de insegurança jurídica. Quando nós nos referimos à insegurança jurídica, nós pensamos no investimento que todos os moradores, os agricultores, os produtores rurais, as famílias que estão trabalhando com plantações, tudo isso causa essa insegurança jurídica porque houve uma aplicação, um investimento financeiro e agora surge uma pretensa intenção da FUNAI de requerer essas terras e colocar sobre essa reserva indígena. Então, isso aí é a principal questão que nós causamos, entendemos como insegurança jurídica. A situação está sendo intermediada pelo consórcio Tapajós, que também fez a mesma sugestão, mas sem nenhum sucesso. O diretor executivo, inclusive, diz que solicitou à FUNAI uma cópia do relatório do estudo antropológico para ter uma noção exata de como a questão está sendo administrada pelo órgão que representa os povos indígenas. Qual a intenção dessa criação, dessa ampliação dessa área? Entendemos, nós do consórcio, que é algo que venha prejudicar um futuro instalação das usinas. Isso é preocupante, então o consórcio está atento a isso e vai dar toda a estrutura possível
para os pequenos produtores se defenderem. Nós pedimos para a FUNAI, em Brasília, um relatório antropológico. Eles passaram o relatório da FUNAI. Segundo eles, não poderia nos passar o relatório antropológico porque ainda estava em aprovação. Segundo o diretor executivo do consórcio Tapajós, a resposta da FUNAI foi de que o relatório antropológico ainda não teria sido concluído. Neri Prazeres informou ainda que essa resposta causou certa estranheza, uma vez que, mesmo que o relatório antropológico não tenha sido concluído, já teria sido determinado que uma área com cerca de 126 mil hectares, que envolve pequenas propriedades, deveria ser incorporada na redemarcação das terras indígenas, caso a decisão da FUNAI seja mantida. Eu entendo que tem que fazer esse estudo, seria o INCRA, e não a FUNAI, porque a FUNAI está defendendo a parte delas que são os indígenas. Quem defende os pequenos produtores é o INCRA, não é? E também a prefeitura. Então, eu entendo que quem defende os índios é a FUNAI e quem defende os produtores é o INCRA. E, no entanto, quem está fazendo esse estudo, né, esse relatório, é a FUNAI. Então, é bastante estranho isso.